Oi, gente querida, esse é o Elas, um podcast feito para elas. Muito obrigada pela sua companhia aqui, eu sou a Tatiele Schunemann, eu estou aqui com a pastora Vanessa Vaz. Pastora, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Tati. Oi, pessoal que está nos acompanhando. Estou muito grata pela essa oportunidade de estar aqui com a Rádio Costa Oeste, poder falar um pouquinho com vocês. É uma alegria para mim. Ainda mais nesse mês da mulher, né? Esse mês tão especial, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Mas antes de continuar aqui o nosso bate-papo, eu quero dar boas-vindas e agradecer a empresa parceira aqui do nosso podcast, a Bruna de Favre, que desde os anos 2000 veste a sua autoestima. Lá tem tudo de moda íntima, moda praia e também em pijamas. A Bruna de Favre tem lojas físicas em Medianeira, Foz do Iguaçu e em Cascavel. E tem fabricação própria, hein? E já segue lá o Instagram, @brunadefavreoficial, e acompanhe e fique por dentro de todas as novidades, tudo que é tendência, as novas coleções também. Você pode acompanhar através do Instagram, @brunadefavreoficial. E eu já te adianto, hein? Tem ação especial da Semana da Mulher. Corre, não perde tempo, porque é até o dia 11. Aproveite! Instagram, @brunadefavreoficial. E continuando aqui com a nossa conversa com a pastora Vanessa Vaz, que tem esse livro fresquinho, licença. Esse livro aqui, o Revolution, lançou... Foi esse ano ou ano passado, pastora? A gente lançou em julho do ano passado. Em julho? E conta um pouquinho pra gente o que é esse livro, Revolution. Então, esse livro, ele nasceu de um projeto que Deus me deu, né? Desde que eu cheguei nessa cidade, Deus colocou um amor muito grande no meu coração, por ela, pela cidade. E num momento de oração, num momento de busca de Deus, Deus me deu uma visão que a gente podia encher essa cidade de amor, né? Encher São Miguel do Iguaçu do amor. Que legal. Quando me deu essa visão, eu pensei, mas como? Como vamos fazer isso, né? E Deus falava, é possível encher uma cidade de amor. E eu comecei a buscar mais isso, né? Buscar mais intimidade com Deus, buscar mais entender o que Deus esperava. Então surgiu um projeto. E esse projeto chamava Revolution, né? Era um projeto com iniciativas de amor ao próximo. É um projeto que a gente trouxe primeiramente para a liderança da nossa igreja, com as mulheres a princípio. A gente começou a colocar alguns pequenos desafios, né? Como dar um abraço em alguém, como levar um lanche para alguém. Talvez alguém aqui da cidade lembra que foram muitas coisas que a gente fez mesmo. A gente foi nos hospitais, fizemos visitas, a gente fez até limpeza nas praças da cidade, demonstrando nosso amor pela cidade, pelas pessoas. Pequenas iniciativas, gestos pequenos que pudessem mudar o nosso coração, que pudesse fazer a gente enxergar, né, o que Deus estava mostrando para nós, né, que essa cidade merecia ser cheia do amor de Deus, né, e precisava ser cheia do amor de Deus. Então, foram várias iniciativas, foram, assim, 4 anos de projeto na cidade. Uau. Né? 4 anos, só te interrompendo, 4 anos fazendo esses desafios voluntários? Sim, 4 anos a gente trabalhou, nível individual, por células também, né? Células são os grupos pequenos que a gente se reúne, né? Nas casas, grupo de mulheres, grupo de homens. Depois os homens também entraram no projeto, também fizeram várias coisas. Foi muito, muito legal. E quando terminou o projeto, que a gente fez muitas coisas, por que não colocar isso num livro, né? Não colocar essa experiência, tudo que a gente viveu, tudo que Deus moveu no nosso coração, testemunhos de pessoas que puderam participar disso. Então veio esse desafio, você vai escrever um livro. Meu Deus! E foi meu primeiro livro. E só pra gente datar, você consegue falar que ano começou o projeto? Foram 4 anos de desafio, né? Dos desafios. E que ano vocês começaram? O projeto começou em 2014. 2014. Né? A primeira campanha que a gente fez foi a campanha do Abençoador. A gente ia nos comércios da cidade, de 2 em 2, orando pelo comércio. A gente chegava rapidinho e falava, posso orar pelo teu estabelecimento, posso orar pelo comércio, pelas pessoas que trabalham aqui. As pessoas amavam, né? Não, pode vir mais vezes. Que legal. E a gente foi em vários lugares. A gente orou em todos os comércios, né? E foi o primeiro iniciativo, foi esse Abençoador. Aí, a partir disso, começou a surgir outras coisas. Fomos para as escolas, fomos para a delegacia, teve
um pessoal que ia toda semana lá falar do amor de Jesus para os presidiários. Nós fomos também nos menores infratores. Depois a gente também fez nos hospitais, como eu falei para vocês, né? Teve vários lugares assim que a gente pôde passar e levar um pouquinho do amor de Jesus, né? Através de levar um lanche, de levar um abraço, levar uma palavra, levar uma oração. Que o amor aí invadiu São Miguel do Iguaçu. Foi, a gente entrou em todas as áreas possíveis aí, né? E não podia morrer ali, né? Não. Então esse testemunho que ficou nesse livro hoje está impactando pessoas em outras cidades, né? Em outros lugares, né? Já fui convidada para falar em algumas cidades, contando o que aconteceu aqui em São Miguel, né? Foi muito legal. Até nos primeiros 30 dias de lançamento, esse livro ele já chegou em 8 estados, nos primeiros 30 dias, né? Aqui tá viajado. Tá viajado. Foi muito de Deus, assim, porque poder falar do amor de Jesus, né? É um privilégio, né? É uma honra, uma alegria. No começo a gente ficava um pouco, assim, desafiado, né? Porque como que você vai chegar lá e falar, né? E até mesmo dar um abraço num desconhecido na rua, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de abraçar. Talvez não tiveram esse afeto na infância, talvez passaram por tantas coisas e não tem esse costume de abraçar, de beijar. A pessoa né? fica mais fechada, mais introspectiva, né? E isso foi muito legal, assim, porque daí a gente ouvia depois falando, eu desafiei abraçar alguém e aquilo quebrou uma barreira dentro de mim, mudou algo dentro de mim, assim. Daí foi muito bom. Foi um desafio da gente botar a cara na rua mesmo, para falar do amor de Deus, e mudou, assim, em nós, né? Primeiro muda em nós, né? Mais do que fazer a diferença na vida das pessoas, que também é o resultado, mas isso começa dentro de nós. Porque antes de você começar algo, você tem que criar coragem. Por exemplo, aí no comércio, fazer uma oração. Primeiro você tem que quebrar sua timidez, se você é tímido, tem vergonha, alguma coisa, tem que quebrar. E ainda mais ali, numa né? cidade como a nossa, que é uma cidade que a gente conhece todo mundo, né? Sim. Então você vai no comércio, todo mundo, o quê? Você vem orar por mim aqui? Ué, Você vai da tua loja, né? E o pessoal, não, eu sou, mas Deus me deu essa palavra. E foi indo. Então, assim, teve depois em 2017, por aí, 3 anos depois, nós recebemos também, tivemos uma ideia de fazer no clube, né? A gente alugou um clube, foi feito um desafio para a cidade toda, né? Cada um levaria 1 quilo de alimento, a gente reuniu 1000 mulheres nesse clube, Meu Deus. né? Demos uma palavra para essas mulheres, tem as fotos lá no nosso Instagram, que é @iniciativarevolution, né? Dá para acompanhar as fotos lá. E a gente então reuniu 1000 mulheres lá, demos uma palavra sobre o amor e cada uma levou 1 quilo de alimento. Então a gente conseguiu montar ali várias cestas básicas, né? Que a partir disso foi sendo levada para os pessoal da nossa cidade, para as pessoas, né? Além de levar o alimento, a gente também levava o amor de Jesus, né? Que esse também era o intuito, né? Sim. Porque o alimento, ele vai matar a fome no momento, isso é muito importante, né? Tem pessoas que precisam e precisam para agora, né? Mas tem momentos também que é o alimento espiritual, né? Que é o Senhor na nossa vida que faz toda a diferença. Então a gente levava a comida, mas também falava do amor de Jesus, né? Usava a estratégia ali para... Foi muito bacana. Só fazendo um gancho, aproveitando... Já compartilhe esse vídeo se você está gostando de assistir, compartilhe ele com mais pessoas que você conhece, que precisam ouvir essa palavra. Deixe o seu like, o seu comentário também, se talvez na época dos desafios o pessoal passou na sua empresa ou passou na sua casa, como a pastora disse, teve lanches, teve oração, teve momentos de desafios. Comenta, deixa aqui um comentário se você recebeu isso, se você fez parte também. E já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Voltando. Então, pastora, daí, para escrever o livro, como que funcionou? Como que foi, assim? Aí você sentiu que deveria deixar de uma forma, além de fotos e vídeos, arquivado também como um documento, porque um livro é um documento, né? Como eu falei, né? Foram muitas iniciativas, né? Elas até... foram além do que eu esperava, porque quando eu recebi essa palavra de começar a derramar o amor, veio um projeto, veio outro, e a partir de um passinho e outro, as pessoas foram aderindo e foi crescendo, assim, foi muito legal. Então, não era uma coisa minha, né? Era uma coisa nossa, né? Da nossa comunidade, das pessoas que estavam com a gente. Daqui a pouco já se tornou algo da cidade também, né?
e tinha outras pessoas que nem participavam da igreja, mas que também estavam acompanhando e querendo fazer parte. Sim. Então, um projeto de Deus, não era meu, né? Então, Deus falou muito isso comigo, assim, que tudo que a gente viveu precisava ser documentado, porque com o tempo a gente vai esquecendo, né? Claro. A gente vai deixando e quando a gente documenta, ele fica um legado, né? Para que pessoas possam ler isso, possam experimentar talvez isso na sua cidade ou na sua família, né? Possam viver algo como isso. Então, eu recebi uma palavra, assim, não sei como explicar isso, mas Deus falou diretamente ao meu coração, né? Usou algumas Deus pessoas. colocou o desejo, né, para isso. Trouxe um desejo no meu coração, confirmou através de algumas pessoas que eu escreveria um livro, né? E eu falei, meu Deus, mas eu nunca escrevi um livro. Não sei nem escrever post no Instagram. Eu ia até te perguntar isso, como que funciona esse processo, né, pra, tipo, decidi criar um livro. Nossa, escrever um livro. Escrevi uma história linda aqui. Então, foi um processo, assim, de 1 ano, mais ou menos. Tem 11 meses, mais ou menos, que eu levei para escrever tudo isso, né? Então, eu tive uma assessoria, né? Tem a editora Move, que é uma editora de um amigo nosso, também foi parte de mostrar que Deus queria, né? Porque quando veio essa palavra, eu falei, mas eu? Aí em seguida já apareceu esse nosso amigo da editora Move que falou, não, eu vou te dar assessoria, você vai conseguir. Daí já apareceu o investidor também, eu não tive custo meu, né? Teve um investimento para isso, foi muito, muito claro que eu precisava escrever, né? Deus falou, vai escrever, mas eu vou arrumar tudo. E até quero deixar essa palavra aqui, né? Que quando Deus te dá uma visão, Ele te dá a provisão também, né? Se Deus te deu uma palavra, se tem algo que você sabe e sente no teu coração que é para você, Deus vai preparar tudo. Deus vai abrir as portas e Deus vai fazer. Foi assim que aconteceu com esse livro. E eu comecei a escrever, né? E você escreve ele meio corridão, assim, né? Você não fica editando nada, porque depois tem uma correção ortográfica, né? Tem depois uma assessoria para fazer o design e tudo mais, né? Uhum. Mas é o processo de você escrever, documentar tudo aquilo que está no teu coração, né? E eu fui documentando por desafio, né? Foi simples nesse sentido, assim, porque a gente já tinha vivido essa história, já tinha experimentado essa história, né? Então, falar de algo que eu vivi, né? Que eu presenciei, que eu vi. Eu peguei, assim, também testemunhos de algumas pessoas que participaram, então cada capítulo tem um trechinho de alguém que fez parte, né? Então isso também enriquece o material, né? Então, para você que está chegando aqui agora, esse é o Elas, um podcast feito para elas, especial do mês de março, em função do Dia Internacional da Mulher. E eu, Tatiele Alexandre, estou recebendo aqui a pastora Vanessa Vaz. Então, pastora, hoje, atualmente, você pastoreia a comunidade cristã Água Viva aqui de São Miguel do Iguaçu. Sim, estamos aqui há 15 anos. Sou pastora aqui em São Miguel há 15 anos. Né? Eu sou esposa do Bispo Zeon, a gente é casado há 20 anos. Eu tenho 2 filhos também, que é o Guilherme e o Rafael. O Guilherme tem 17 anos, o Rafael tem 9. Então eu já vim para São Miguel grávida do Guilherme, né? Na verdade, a gente veio para cá por um outro motivo, que não era a igreja. Meu esposo veio trabalhar no supermercado Manaim, né, que é o mercado dos meus familiares. Eu tenho família aqui em São Miguel, em Medianeira também. Só que eu sou natural de Ponta Grossa. Meu pai é de lá, era de lá, né? Então eu vim para cá para a gente trabalhar nesse mercado, né? Mas a gente já tinha feito um seminário, a gente já tinha formação pastoral, né? O seminário é o curso bacharel em teologia, né? A gente já tinha esse chamado, né? Já era casado. E quando a gente veio para cá, foi assim, em uma semana, Deus falou, vai que é para ir, né? Tudo muito louco, assim. Daí as coisas aconteceram, a gente estava aqui, eu já estava, né, morando até em cima do mercado. E eu comecei a me envolver ali com o pessoal da comunidade Água Viva, na igreja, trabalhar junto com os jovens ali, né? Meus familiares também da igreja. Então, com o tempo ali, o próprio pastor que era naquela época nos treinou e depois ele foi embora e nos indicou também para ficarmos aqui na comunidade. Para assumir a igreja, para liderar ela. 15 anos já que estamos ali. Uau. E a Água Viva, ela tem em São Miguel, mas também tem na região? A Água Viva tem em muitos lugares. Ela começou em Medianeira, né? Hoje tem em São Miguel do Iguaçu, tem em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu. Nós temos igreja também em Campo Grande. Né? Tem outras igrejas que têm outros nomes, mas que também foram
começaram pela comunidade cristã Água Viva. Que legal. Então, seu chamado... Tá, e aí, para ser pastora, como que foi esse processo? Que curso fez? Conta pra gente um pouquinho desse processo. Então, ser pastora, embora as pessoas vejam naturalmente isso como uma profissão, né? A gente entende biblicamente que o pastorado, ele é um chamado, né? Um vocacionado, um chamado de Deus, né? Então, eu tenho que levar por esse ângulo bíblico, né? Que mais do que uma profissão, foi um chamado de Deus para minha vida, né? Desde muito nova, eu já acompanhava a igreja com a minha mãe. Eu tive bastante dificuldade com meu pai. Eu até conto nesse livro um pouquinho sobre isso. Meu pai, ele era alcoólatra. Então, a gente passava bastante dificuldades, assim. E nessa dificuldade que Deus usou também para que a gente pudesse estar mais perto de Deus. Às vezes Deus usa, né, situações para que a gente possa olhar mais para Ele, se aproximar dEle, né? Não que Ele traga o mal para a gente, situações, mas nesse momento a gente acaba buscando mais a Deus, né? Então, o que aconteceu? Essa situação fez a minha mãe buscar mais, ir para a igreja e me levar desde pequena. Então, eu fui criada na igreja ali, desde os meus 8, 9 anos, desde a Rede Kids, eu me lembro de estar na igreja. E quando eu tinha 14, 15 anos, queimava muito forte no meu coração que Deus tinha esse chamado pastoral para minha vida, né? São coisas que eu não sei explicar quando Deus fala no coração, né? É uma coisa que não tem sentimento não diferente. tem explicação. Mas quem sabe, né? Quem já ouviu Deus sabe que é Deus, né? Então, assim, aquele sentimento de que Deus ia me usar no ministério pastoral, né? A partir disso, eu comecei a estar mais próximo da minha liderança lá, desenvolver trabalhos na igreja local, né? E foi o primeiro campo missionário. Daí conheci meu esposo, ele já fazia o bacharel em teologia, que a gente chama seminário, né? Ele fazia esse seminário lá. E daí depois eu também fiz, né? Completei o curso junto com ele, a gente casou, né? E estamos aí na luta até hoje. Até hoje. Seguindo firme. Pastora, voltando aqui para o livro, uma breve apresentação. A gente está recebendo aqui a pastora Vanessa Vaz, da Comunidade Cristã Água Viva de São Miguel do Iguaçu. Para você que está chegando agora, a pastora Vanessa, ela escreveu esse livro, que tem o tema Revolution, que são 21 desafios simples que irão transformar a sua vida. Foi uma ação realizada aqui em São Miguel do Iguaçu com vários desafios. E aí, pastora, antes, quando nós estávamos falando sobre o livro, você comentou que as pessoas que participaram também deixaram escrito, documentado ali no livro qual foi a experiência delas, é isso? Tem uns breves relatos, né? Cada capítulo é um desafio que a gente aplicou na cidade. Então, ao final, eu escolhi uns 3, 4 relatos de pessoas que fizeram para como que foi para elas, né? Porque eu acho assim que é muito legal você conhecer algo e também ver como que a pessoa se sentiu com aquilo, né? Então, ali tem, sim, relatos de pessoas que, por exemplo, a gente também fez um momento lá de abrir o nosso guarda-roupa e tirar tudo lá que não estamos mais usando. Meu Deus! Para juntar e doar para alguém, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa lá parada que você pensa, quando emagrecer eu vou usar, né? Não, essa calça aqui lá, quando eu tinha 10 anos, ela vai entrar, porque segunda-feira ninguém me começar aparece a minha com dieta, pizza. ninguém me segura. E é difícil a gente desapegar das coisas, né? Então, esse é um desafio, né? Um desapego. Então, a gente abrir esse guarda-roupa, tirar de lá aquilo que a gente não está usando e saber que tem pessoas que precisam ser abençoadas por aquilo ali, né? Então, ao final do capítulo, alguém testemunhou, falou, olha, eu fiz isso, eu era uma pessoa muito apegada, eu tinha dificuldade de doar minhas coisas, eu tinha até preguiça de abrir meu guarda-roupa, né? Mas depois que eu liberei isso, parece que eu me senti mais leve e até Deus começou a me abençoar, comecei a receber coisas novas. Às vezes a gente não recebe coisas novas porque a gente não deixa o velho sair. Verdade. Fica segurando, tendo um apego que às vezes, tudo bem se for algo que você ganhou de uma pessoa especial, enfim, que você acaba criando um sentimento mais forte. Mas às vezes, você, bem como você disse, vai jogando no maleiro do guarda-roupa, naquele cantinho, e daí você olha e fala, não, deixa pro dia que chover. Dia que chover, que tiver frio, eu vou e eu arrumo e eu coloco pra doação. E aí o dia que chove você não quer fazer isso. E quando você vê, você vai só acumulando, vai entulhando as coisas, né? E isso reflete a nossa vida também, né? Sim,
as coisas externas, ela reflete aquilo que está lá dentro, às vezes. Às vezes a gente é uma pessoa que acumula coisas, né? Em vez de ser uma pessoa que transborda coisas, né? E a gente tem que entender que quanto mais a gente transborda e abençoa as pessoas, mais Deus nos abençoa, né? Você pode ver que um rio, quando ele recebe águas e ele dá águas também, ele vai só crescer. Agora aquela água parada lá, a gente já fala que é dengue, né? Água parada. Então, assim, tudo reflete, às vezes as atitudes externas refletem aquilo que está no nosso coração, né? Ser apegado, né? Ser uma pessoa, às vezes, que procrastina, deixa tudo para amanhã. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço e acaba não fazendo. Então, são desafios tão simples, mas que vai mexer com princípios e coisas importantes no nosso coração. Precisa ser transformado, né? E eu lembro também que a partir desse desafio de doação de roupas, surgiu uma ideia lá de uma das nossas meninas. Elas falaram assim, olha, as pessoas estão cansadas de receber sacolas de roupa e muitas vezes nunca poder ter entrado numa loja para comprar. Verdade. Né? Tantas pessoas carentes que gostariam de ter a oportunidade de escolher. Não, ela recebe aquela sacolada lá, ela nunca teve a oportunidade de ser servida por alguém. Ó, você gosta desse, você gosta daquele. E ela poder escolher, né, aquela cor preferida ou aquele caimento que... E a partir dessa ideia das meninas, a gente fez uma loja de rua, né? Nós fizemos 3 vezes, eu acho, aqui na cidade. Foi feito na frente do posto de saúde, foi feito também na Praça Henrique Geller ali. A gente colocou as araras na rua, os cabides, né? Arrumamos as roupas por tamanho, o feminino, o masculino, o infantil. E a gente se colocou como um vendedor, um funcionário da loja, né? Então as pessoas chegavam ali, a gente ajudava ela a escolher. Ah, isso fica bom com você, esse combinou com você. As pessoas levavam sacolas de roupa, mas sem custo nenhum. Era só pelo fato de poder ter essa oportunidade, às vezes, de ser assessorada, que ela nunca teve, né? Ou dela, na verdade, dela escolher, né? Porque às vezes recebe lá a sacola com roupas. E às vezes ela, tipo, não é fim, mas às vezes a pessoa não gostou daquela roupa, não é o estilo dela. E ela fica constrangida de falar, não, eu não gostei, tipo, dessa peça, eu vou dar para outro. Porque a gente, querendo ou não, nós somos seres humanos, a gente fala, tá querendo escolher já. Além de ter ganhado, a gente acaba julgando, né? E muito legal isso. Mas assim, a gente precisa entender que a mentalidade precisa ser transformada, né? Não adianta a gente mudar o externo e a mente da gente não ser transformada. Às vezes a gente dá uma roupa, a gente dá uma cesta básica, mas a nossa mente precisa ser transformada. E para isso a gente tem que ir lá, né? Ver a situação das pessoas, vivenciar isso, né? Então por isso que eu falo que é um projeto de Deus, assim, porque a minha ideia era tirar as roupas do guarda-roupa. Mas a partir dessa ideia, outras pessoas tiveram a ideia de fazer uma loja de rua. Então assim, foi crescendo, sabe? Foi tomando proporção, assim, que eu não imaginava, né? E até se tornar o livro, né? Sim. Então foi assim, foi acontecendo porque Deus foi trabalhando nisso. E pastora, quem tem o desejo de adquirir esse livro, onde que ela encontra? Então, você pode me encontrar no meu Instagram, que é bpa.vanessavaz, né? Ali você vai encontrar os links, eu tenho ele na Hotmart, eu tenho ele na Amazon também, em e-book. E o formato impresso a gente tem em vários lugares aqui na cidade. A gente vende ali no supermercado Banainha, a gente vende no Império Saron, aqui no Salão de Beleza. A gente vende na Comunidade Cristã Água Viva, aqui em São Miguel. Tem na livraria da Água Viva em Medianeira. E, pastora, quando você deu o seu arroba ali e falou BPA, até peço desculpas que eu tô falando pastora, mas tem a ordenação de bispa também. Como que funciona esse processo? Qual é a escalada, digamos assim? Qual é a diferença, de uma forma mais didática aí para você que tá chegando agora? Reforçando, esse é o Elas, um podcast feito para elas, aqui da Costa Oeste 106,5 FM. Para você que nos ouve pelo rádio, estamos recebendo aqui a pastora bispa Vanessa Vaz, da comunidade cristã Água Viva de São Miguel do Iguaçu. Então, na verdade, assim, o pastor, ele é o que dirige a igreja local, né? Nós somos pastores na igreja local, Comunidade Cristã Água Viva, aqui em São Miguel. Mas há 4 anos atrás, o nosso bispo, que é o fundador da comunidade Água Viva, como tem várias comunidades em vários lugares, né? Ele se aposentou e a gente ficou nessa assessoria, nesse atendimento a essas outras comunidades também. Esse é o trabalho episcopal que a gente fala, né? Que é dar essa assessoria, esse atendimento, né? Mentoria, talvez, numa linguagem mais natural, que é para esses pastores das igrejas Água Viva.
E, pastora, falando nessa questão do acompanhamento, né, aos outros pastores, aos outros líderes, como igreja, qual o desafio na atualidade? A gente vem aí de um pós-pandemia e fica muitas sequelas, tanto física para alguns quanto emocional. Pessoas que iam para a igreja não conseguem mais ir, comércios, enfim. Qual é o desafio hoje? Você ali na liderança da igreja, com as ovelhas, como que funciona esse trabalho e qual é o desafio enfrentado hoje? Então, a pandemia, ela impactou muito na educação, nas igrejas, principalmente, eu acho, né? Impactou em todos. Mas eu vi, assim, que os últimos que voltou a funcionar integral foi as escolas e foi as igrejas, né? Foi voltando aos poucos as coisas e foi ficando para trás essas partes aí. Então, assim, a igreja, ela precisou se reinventar, né? Precisou ir para o online. Hoje a gente tem igrejas que fazem transmissão ao vivo, mas muitos pastores não têm essa habilidade de lidar com essa mídia. Talvez não tenham equipamentos também, pessoas para ajudar. Então, assim, a gente precisou se reinventar em todas as áreas. E o atendimento aos nossos ovelhas, aos nossos discípulos, né? Ele se faz necessário, porque um tempo assim onde muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas queridas, ainda estão vivenciando o luto, pessoas em depressão, às vezes perderam o seu comércio, às vezes não conseguiram se levantar, né, por várias situações que a pandemia trouxe. Medo, né, síndrome do pânico, muitas pessoas ficaram com medo por conta que esse vírus trouxe, né, tudo isso. Trouxe sequelas, são coisas que vão ficar anos ainda no nosso meio, né? Então, é um atendimento a essas pessoas, uma ajuda espiritual, né? Entender que Deus pode mudar qualquer situação, que por mais que nós perdemos pessoas, Deus nos levanta, ainda tem coisa para a gente viver lá na frente, né? Viver esse luto, sofrer esse luto, mas poder se levantar e recomeçar, né? Então, assim, tudo um desafio, todo esse desafio hoje. Hoje, o desafio é você lidar com o teu público que está lá no presencial e também com o teu público que está online, porque não é só presencial mais, né? Mudou Você muito. lidar com as pessoas ali com uma carga emocional de tudo que viveram, né? E já lidar com pessoas é um desafio. E ainda com essa carga... E como? ainda com toda uma carga emocional como essa, né? E a gente, assim, pastor, a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. A dor deles são a nossa dor também. Então a gente chorou muito o luto de muitas pessoas, né? A gente viveu muito com eles isso. E agora a gente já está começando a colher os frutos de pessoas que já estão se levantando, já estão recomeçando, né? E tudo isso aí precisa de uma assessoria, né? Até mesmo de um acompanhamento, né? Esses pastores que estão passando por tudo isso. E às vezes a gente vive um ministério solitário, né? A gente atende todo mundo, ajuda todo mundo, mas quem que está do nosso lado, né? Claro, Deus está com a gente, mas esse papel de bispo, de pastor, de acompanhar é isso, né? Dizer, não, você não está sozinho, eu também passei por isso na minha igreja, eu também vivi isso lá e Deus nos levantou e deu certo, né? Nós também passamos por essa situação, não foi fácil, mas a gente está junto com você, o que você precisar, né? Tem pessoas que estão junto com a gente também. E é a troca de experiência, né? Caminhar junto. Caminhar junto é um elo ali, todos de mãos dadas e bora pra frente, bora que a gente consegue todos juntos. E a igreja em si, a igreja no Brasil como um todo, que ela está voltada a sentir de novo, né? Aquele primeiro amor, aquela chama, aquele queimar pela presença do Espírito Santo. Parece que não tinha antes, ou não que o Espírito não... diferente, né? Antigamente as pessoas tinham aquela situação, né? Ser cristão, né? Andar com a Bíblia debaixo do braço. Tinha até um certo preconceito, né? Aí depois, com o tempo, esses cristãos foram se especializando, foram crescendo, foram, né, tendo mais estruturas, né? Igrejas grandes, a gente vê muitas igrejas bem estruturadas, som, né? Vão entrando na mídia, vai entrando em vários lugares e foi crescendo de várias formas, né? Mas esse crescimento aparente, né? Às vezes tira os nossos olhos daquilo que é essencial. Às vezes você tem um templo muito grande, você tem um equipamento top, né? Você tem uma multidão de gente lá na igreja, mas se
Se você não cuidar, você acha que isso aí já é mover de Deus e avivamento, né? E é só barulho. E é só barulho, e é só aparência às vezes, né? Que a música gera sentimento, que a multidão no ginásio, no estádio de futebol gera sentimento, mas será que é a presença de Deus isso tudo? Então, quando a gente parou na pandemia, que foi todo mundo para dentro da sua casa, e que não tinha nada disso, não tinha multidão, não tinha estrutura, não tinha equipamento, era você e Deus e a tua família. E agora? Cadê aquele sentimento? Então as pessoas começaram a se voltar para aquilo que era a essência mesmo, que é Jesus. E Jesus é muito simples, né? Jesus, ele não precisa de nada de toda essa, né? Tipo, isso tudo é um ornamento, mas não é um fundamento, né? É uma casa muito bem ornamentada, muito bem bonita, isso é bom, mas não é um fundamento. O fundamento é a palavra, né? O fundamento é o Senhor, né? Então, acho que hoje as pessoas estão começando a se tocar no que é fundamento, né? E deixando, às vezes, de olhar para o ornamento. Então, essa sede do fundamento, sabe? Essa sede de dizer assim, eu quero Deus, né? Eu não quero estrutura, eu não quero outra coisa. Isso não substitui, não satisfaz o meu coração, né? E de uma maneira muito simples, Deus tem se revelado, né? A gente acompanha esses relatos lá dos Estados Unidos, a gente acompanhou aqui no Espírito Santo, no Brasil, uma igreja muito improvável também, num local bem retirado, assim, Deus já começou a mover ali, aleijados levantarem, sabe? Uma pessoa foi curada de AVC aqui no Brasil. A gente acompanha lá no Egito também, como a gente faz parte desse discipulado de pastores, a gente conhece muitos pastores, né? Dessa rede de contatos, né? Rede de relacionamento, network. Network, chique. Então a gente ouve falar que lá no Egito as pessoas se convertem, assim, é uma igreja perseguida. Então um pastor com o violão na mão, com 2 cordas lá, muitas vezes nem tem tanta habilidade assim, reúne 800 pessoas. Só 800. Num local perseguido, que eles estão dando a vida deles, se eles forem pegos ali, né? Por quê? Porque eles estão entendendo que o melhor é buscar a presença de Deus. E Deus tem se revelado a esses corações, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Que o Pai procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando um coração totalmente dele, né? Os olhos do Senhor estão atentos, procurando um coração totalmente dele. Então, quando a gente manifesta essa sede, essa fome por Deus, pela essência, pelo fundamento, as demais coisas são acrescentadas, né? Mas quando Deus vê esse coração, ele vem, né? O coração sedento, porque o evangelho, Jesus era simples. Às vezes a gente que gosta de complicar algo que era simples. Ele ia conversando, falando de uma forma tão... Eu acho que até nas parábolas mesmo, uma sementinha e tal, e a gente quer pegar né? Eu acho que até nessa busca de ter um respeito ou de ser visto como cristãos, né? Porque antes era tudo meio preconceituoso. Sim. As pessoas foram se colocando muitas vezes armaduras, né? E escondendo aquilo que é a essência. Tirando aquilo que é leve e encarucando tudo. Beleza. E o nosso desafio maior como igreja é voltar, né? Voltar à essência, né? Que é Cristo. E sem Ele não podemos fazer nada. Tudo por Ele e para Ele. E esse bate-papo está acontecendo com a pastora Vanessa Vaz, da comunidade cristã Água Viva, aqui de São Miguel do Iguaçu. E já fica aí o meu convite para você dar um curtir, dar um amei nesse vídeo. Comenta aqui a sua experiência, o que você está achando. E também compartilha com alguém que você conhece. Talvez conheça a pastora, talvez era aqui de São Miguel do Iguaçu e hoje está em outra cidade. Compartilhe esse vídeo para que possa aí alcançar muitas vidas. E para você que nos acompanha no rádio, da mesma forma, muito obrigada pela sua sintonia, por você estar acompanhando a gente aqui. Pastora, agora para quebrar um pouquinho aqui a nossa seriedade, a gente tem um quadro dos assuntos mais variados, porque elas não conseguem falar de uma coisa só. Então aqui tem uns papeizinhos. Você tira um e é um tema e a gente vai falar bem rapidinho sobre esse tema. Pode tirar um papelzinho. Livros. Nem gosto. Sério? E não foi combinado, porque depois vocês vão ver que tem mais.
livros. Nem gosto de falar de livros. E aí, pastor, já deu para perceber que ela gosta de ler, tanto é que escreveu um livro que é a Iniciativa Revolution. A gente já falou um pouquinho sobre ele também. E aí, pastora, sobre livros, tem uma indicação pra gente que você possa indicar pro pessoal? Gosta de ler muitos? Como que é? Eu amo ler, né? Eu amo ler e a pessoa fala assim, ai, como que faz pra gente ler? Eu não consigo me concentrar, né? Um monte de gente fala isso pra mim, né? Eu falo, ó, você tem que começar, né? Igual um exercício físico, ninguém vai começar já correndo uma maratona. Você começa lendo um capítulo da Bíblia ou começa lendo só um capítulo do livro, pega um livro mais fininho, tem livros menores, né? O meu livro, apesar dele ser um pouco mais grossinho, ele é uma leitura bem fluida, porque tem vários testemunhos, né? Tem desafios, então ele se torna mais didático, assim. Então, o que que eu falo? O livro é maravilhoso, né? Hoje em dia, se a gente está em casa lendo, meus filhos também gostam de ler, os dois, né? Eu tenho um de 17 um de 9 anos, e eles também leem porque eles veem eu e o pai dele lendo, né? Então, a gente está muito ligado sempre nas telas, a gente está ligado na internet, nos seriados, e às vezes deixa de lado os livros, né? E eu acho que livro é algo que a gente tem que criar um hábito e uma cultura, né? E vale a pena. Ler quem não lê, eu acho que é uma pessoa vazia, né? Porque a gente precisa crescer. E, por exemplo, nós estamos atendendo todo dia pessoas, estamos falando com pessoas, a gente precisa ter conteúdo para isso, né? Sim. E ler é isso, é você crescer, é você aprender, é você viajar nas páginas do livro, eu amo. E indico, né? O Poder da Esposa que Ora, para mulheres que querem viver algo no seu casamento. Tem livros, nossa, eu tenho vários, eu teria que deixar uma indicação. Mas fica essa indicação. O Poder da Esposa que Ora. Poder da Esposa que Ora. Então é um livro voltado já para as mulheres. Vai ficar aqui na tela também a capa do livro para você dar um Google aí e já procurar ele. Agora é minha vez. Vamos ver. Vixe, Maria! Crochê. Não sou dotada para crochê. Você é, bispa? Tem o dom da costura, alguma coisa de mulher? Acho que não faz parte da minha geração. Não, tô brincando. Tem muitas pessoas que fazem, eu admiro muito o trabalho, né? Eu acho muito legal. Não faz parte da minha adolescência, Mas dos eu não 30. não sei fazer. Eu tô vivendo a adolescência dos 30 e alguma coisa. Num crochê também. Parabéns pra você que faz. Eu nunca tive essa oportunidade de aprender, né? Mas eu tenho em casa, né, as toalhinhas de mesa, né? Gosto muito de arrumar a mesa pra minha família, né? Então eu acho que vale a pena, é legal, né? Bonito, um bom trabalho, né? Existem vários pontos, né, para quem faz, mas não sei fazer. Também não sei. Gosto de comprar. Comprar é bom. Mais um, bispo. Futebol. E aí, torce pra algum time? Dá briga em casa porque um quer assistir filme e outro quer ver futebol? Então, a gente torce pro amarelinho, torcemos pro time de São Miguel, né? Estamos torcendo aí pro time da casa, que já tá na chave ouro. Meu filho joga, né? Ele faz parte do sub-20 também, do amarelinho. Da base? Da base, tá começando agora ali. Mas é viciado, ama. E sabe a posição que ele joga? Bem que eu também não faço, tô perguntando só por protocolo, né? Porque se falar joga meio, linha, sei lá como que fala. Não sei. Não sei, só sei que eu torço pra ele. Só sei que ele é o meu camisa 10. Porque é meu filho, quando eu chego lá, eu falo, vai. E aí, falando disso, você é daquelas mães, desculpa a expressão, fiasquenta? Que vai filho, você é meu... Sou mãe coruja, fica, fiasquenta. vai. Se eu puder buscar ele na escola e falar, eu te amo, ficar lá incomodando. Ele não gosta que incomode, ainda mais nessa fase da adolescência, mas eu sou bem dessa. Aquela que faz passar vergonha. Faz passar vergonha, porque ele é muito lindo. Porque tem disso, né? Tem disso, né? O filho do pastor, só trazendo isso, ele sempre é usado em exemplos em ministrações, né? Eu lembro minha mãe também, quando ela ministra, não, porque é o meu filho, daí seu filho já fica lá no banco assim, meu Deus, o que vai falar, né? Não pode dar um passo em casa que, putz, a mãe e o pai já vai falar. Pro microfone. O que as Fez pessoas... alguma coisa errada, vai sair no culto de domingo, ao vivo. Como que daí só fica assim lá na igreja, meu Deus, o que vai falar agora? Te entendo bem. Mais um. Ócio criativo. Ócio criativo.
Na verdade é ócio, né? Mas eu tô falando ócio criativo porque a gente ficar ócio não é bom. A mente, você sem fazer nada, não é bom. Então, a gente precisa de um ócio criativo, fazer algo. Eu brinco, eu acho que eu falo assim que eu acho que eu sou meio imperativa, sabe? Eu não consigo ficar parada por muito tempo fazendo uma coisa só. Então, se eu não tô mexendo em alguma coisa de jardim, esses dias eu até tava comentando também com uma mulher, não lembro com quem foi, que ela falou de hortelã. Aí falou, mas isso é só pra quem tem horta. Eu falei, mas 5 galinhos num vasinho conta como uma horta? Porque eu tenho. Então, assim, mesmo você tem o ócio criativo? Gosta de fazer algo nas horas vagas? Ah, eu gosto de caminhada, né? Eu não tenho muita criatividade nisso, mas eu coloco um fone de ouvido e faço isso nas horas vagas. Já tive vaso de planta, né? Só que lá em casa, assim, como é muita correria do dia a dia, atendendo pessoas, e daí eu tenho 2 filhos, um na adolescência, outro mais novo. Então, um vai pra escola, outro vem, aquele negócio, e daí tem um gatinho também para cuidar. Meu Deus. E daí eu pensei, não, as plantas vai ter que sair, porque eu não aguento cuidar das plantas, do gato, dos filhos. Do marido da igreja? É muita coisa. Então, assim, eu acabei reduzindo bastante isso, né? Essas coisinhas, assim, das horas vagas. Mas o que eu faço é caminhada, com fone de ouvido. Mas é o ócio criativo. Você tá usando o seu tempo pra criar algo, pra não ficar no vago, no sofá, no paz e amor, sem ali... Tudo bem que às vezes a gente precisa de um tempo de recarregar a bateria, né? Igual a gente deixa o celular lá no cantinho e... Mais um pra gente encerrar esse quadro. Vamos lá. Música. E aí? Gosta, canta, toca algum instrumento? Ouve muita música? Ouço bastante música, meu marido é músico, né? Canta e toca. Meu filho toca bateria. Então a gente já é uma família musical. Eu fiz jazz quando eu era mais novinha, né? Hoje eu faço parte também do Ministério de Dança lá na igreja. Então, assim, eu amo muito música, né? Mas é uma música que adora o Senhor. Eu creio, assim, que tem que ter um significado, né? Hoje em dia a gente vê muita letra de música também que não tem esse significado, que é mais pela batida, mais pelo movimento, né? Eu já gosto da coisa mais significativa, né? Aquela que fala a nossa alma, mas também fala o nosso espírito. Okay. Tem umas músicas também que você... Eu vou colocar uma música pra me agradar. Você fala, meu Deus, que é isso? Que vai me encher? Você sai com a cabeça... Tum, 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 que não tem sentido nenhum, vocabulário esdrúxulo, que não acrescenta em nada, né, na nossa vida. E a gente está conversando com a pastora Vanessa Vaz, da Comunidade Cristã Água Viva aqui de São Miguel do Iguaçu. Ela é autora do livro Revolution, que foram 21 desafios realizados com a comunidade aqui de São Miguel do Iguaçu, que ela teve o sentimento de escrever esse livro para deixar registrado, né, pastora? Como foi essa experiência de encher São Miguel do Iguaçu do amor de Jesus. E aqui, já para a gente encaminhar para a reta final, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para as famílias que estão acompanhando a gente aqui no podcast, no Elas, esse projeto novo aqui também da Rádio Costa Oeste, que você possa deixar uma mensagem para essas mulheres, para essas famílias, essas mulheres empreendedoras, empoderadas, que estão acompanhando a gente. Então, quando eu pensei em trazer essa palavra, o que Deus trouxe no meu coração é 2 textos. João, capítulo 15, versículo 16, fala assim: vocês não me escolheram, mas eu te escolhi, para que você dê fruto, e esse fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. E a outra palavra está em Jeremias 29, 11, que diz assim: eu que sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esses 2 textos que Deus colocou no meu coração, porque eu creio assim que nós mulheres, a gente tem um desafio diário, né? E uma cobrança também, uma cobrança externa e uma cobrança interna. E a gente quer o tempo todo dar conta, a gente quer dar conta de ser uma boa mãe, a gente quer dar conta de ser uma boa esposa,
a gente quer dar conta de ser a melhor profissional. E hoje em dia a gente tem que dar conta até do mundo online, né? De poder falar nas redes sociais, né? A gente quer dar conta de tudo isso. E com excelência, porque há uma cobrança aí fora, há um comparativo muitas vezes dentro do nosso coração. E também há uma cobrança interna de você se exigir demais e muitas vezes querer até uma perfeição. Eu acho que esse é o desafio da mulher hoje. E nessa busca da perfeição, na busca de dar conta, muitas vezes a gente se dá conta de que a gente não consegue, né? A gente se dá conta das nossas limitações, a gente se dá conta das nossas fraquezas, a gente se cansa muitas vezes, né? Se compara, se cansa, e a gente olha para nós e vê como que eu vou ter, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser de mim, né? E essa palavra de João 15 fala que você foi escolhida por Deus. Não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. E já determinei para dar frutos. Então, assim, você não precisa provar nada para as pessoas. Você não precisa se cobrar tanto, porque Deus ele já escolheu você. E Deus ele já determinou que você vai dar certo. Deus já tem uma palavra sobre você. Deus já tem uma palavra sobre a tua vida, né? E muitas pessoas entram até numa pira de depressão por causa disso. Porque se cobra, se autoexige, se compara, né, com o corpo físico, né, se compara com onde gostaria de já estar e às vezes não chegou lá ainda, né, porque hoje é tudo muito rápido, né, tem adolescente com 20 anos que já fez o primeiro milhão. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ele acaba virando tudo isso dentro de você. E você carrega isso e pensa, não estou acontecendo, as coisas não estão ainda dando certo. E essa frustração toda, né? Então, quando a gente para olhar para essa palavra, a gente vê assim, eu não preciso provar nada para as pessoas. Eu não preciso dar conta. Eu preciso simplesmente saber que Deus me escolheu. E Deus, como diz lá em Jeremias, ele tem pensamento de paz para você. Ele tem um futuro para você. Ele tem esperança para você. E quando você se coloca debaixo dessa palavra, quando você transforma a tua mente, sabendo que você já é amada pelo Senhor, que você é escolhida pelo Senhor, que Deus tem um propósito para você, que Ele já desenhou algo bom para você, que vai acontecer, né? Você começa então a trabalhar a sua fé e começa a viver com uma nova mentalidade. E essa vida com essa nova mentalidade traz esperança, traz paz para o teu coração, traz alegria, né? Tudo que você precisa, Deus já te deu. Mesmo que você está passando por um momento difícil hoje. Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo que estão passando um momento muito difícil, que parece que tudo acabou, parece que não tem mais jeito, né? Mas essa palavra fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho de vocês, para te dar um futuro bom, né? Para te dar esperança. Tem jeito, para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem recomeço. E Deus, ele tem coisas grandiosas para você, mas o que Ele espera de nós? Que a gente se aproxime dEle, que a gente possa estar próximo dEle para que a gente possa descobrir nele o que falta. Né? Às vezes a gente tem um vazio no nosso coração, a gente pode ter o melhor carro, a melhor casa, a gente pode estar até bem sucedido no nosso trabalho, mas tem um vazio no nosso coração. E esse vazio é a falta que Deus faz, porque Ele quer preencher. Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer abençoar a nossa família, Ele quer ser a paz que excede todo entendimento. Ele quer ser a direção que você precisa, a sabedoria que você busca. Ele quer ser a luz para o teu caminho, né? Mas é só você buscar Ele. A palavra fala lá em Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Se você puder hoje entregar o seu coração a Jesus, confiar nele, você vai sair desse caminho de imperfeição, esse caminho de comparação, essa loucura que você vive. Você vai começar a entregar o teu caminho para Ele e viver uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de amor e um futuro que Ele já planejou para você, que é um futuro bom. Legal. É tão gostoso a gente ouvir essas palavras que acalmam o coração e que trazem paz pra gente. E, pastora, a comunidade cristã Água Viva aqui em São Miguel do Iguaçu, onde que fica? Quais são os dias, os horários para o pessoal, né, tá assistindo, tá ouvindo através do rádio e se interessou, gostaria de conhecer,
de fazer parte, de acompanhar através também das redes sociais? Como que ela encontra, como que faz? A comunidade cristã Água Viva, aqui em São Miguel do Iguaçu, é na Rua Caçador, 430, né? Ela já está ali há 20 anos, acho que até mais. Esse é o nosso local. A gente se reúne nos domingos, às 19h30 à noite, né? E a gente também tem os grupos familiares. A gente nos reúne em grupo de mulheres, em grupo de homens, em grupo de jovens, né? Esses grupos funcionam nas casas. E se você quer fazer parte, para nós vai ser uma alegria, um privilégio, se você chegar lá e falar, olha, eu ouvi o podcast, eu acompanhei você, vim aqui conhecer. Eu vou te dar um grande abraço, eu fico muito feliz de poder receber vocês, né? A gente é uma família, a gente está ali para estarmos juntos buscando o Senhor, né? E você pode encontrar a gente pelo Instagram, @aguaviva.smi, né? Você pode me encontrar de novo lá no @bpa.vanessavaz. E a gente está aqui no São Miguel do Iguaçu. Esse é o nosso local e essa é a nossa casa para sua casa. E sobre o livro, só reforçando para quem talvez falou, nossa, eu lembro que foi no meu comércio, ou foi na empresa que eu trabalhava, onde que a pessoa encontra? A gente já falou isso antes, mas só para reforçar aqui. Você pode me procurar no meu Instagram. Lá eu tenho os links, né, na Amazon e na Hotmart, que você vai encontrar o e-book. O livro físico eu tenho aqui no supermercado Manaim, eu tenho no Salão de Beleza Império Saron, eu tenho também na nossa igreja, Comunidade Água Viva. Em Medianeira a gente tem também na Comunidade Água Viva de Medianeira. Conversamos então com a pastora Vanessa Vaz, da Comunidade Cristã Água Viva aqui de São Miguel do Iguaçu. Esse é o Elas, um podcast feito para elas. Muito obrigada para você que fez companhia aqui com a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, deixar o seu curtir aqui, o seu comentário. Com certeza, o seu comentário, o seu engajamento ajuda muito a gente. E é isso, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.